Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Os irmãos, abram comigo, por favor, em Apocalipse, no capítulo 4. Terminamos as cartas e agora vamos entrar naqueles dois capítulos que são, no fundo, aqueles que dão o mote ao resto de todo o livro. Tudo o que vai acontecer naquilo que vamos ler ao longo do tempo que estivermos à volta da Apocalipse, vai ter a ver exatamente com esta visão que João vai ver. João vai ter uma nova visão que lhe vai dar informações e vai lhe dar também um tempo. Nós vamos entrar nesta mesma visão que está no capítulo 4. O contexto é, irmãos, não se esqueçam, o livro do Apocalipse fala acerca de esperança. É a expectativa e a esperança no meio do caos, no meio do sofrimento e no meio daquilo que são as dúvidas. Porque a igreja que sofre, a igreja que tem embates, é uma igreja que também pode duvidar. É uma igreja que, não de Deus, não me interpretem mal, mas duvidar daquilo que é o caminho, o que podemos fazer, para onde é que podemos seguir, para onde é que se pode avançar, o que é que se pode fazer ou não. E o livro do Apocalipse, como nós mencionámos no início, ele é um livro que, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, ele é um livro não para meter medo, mas para trazer esperança. Porque só pode haver esperança num Deus amoroso. Só pode haver esperança num Deus que cuida de nós. E aquilo que nós vamos falar nesta noite, fala acerca da visão que João tem acerca do trono e daquele que está sentado no trono. Vivemos tempos conturbados, vivemos tempos estranhos, vivemos tempos em que nós precisamos claramente guardar a nossa fé. Ainda ontem, a maior parte dos irmãos deve saber, se calhar as irmãs mais idosas não sabem, mas ainda ontem recebemos uma notícia, estava até a comentar hoje na Ábula. Ontem estávamos na reunião de pastores e estava, até por acaso era eu que ia dirigir o louvor, e estava ali a começar a dar os primeiros toques no piano e vejo os meus colegas todos a olhar para o telemóvel, deu para perceber que tinha acontecido alguma coisa, e foi quando chegou a notícia que um colega nosso, o pastor Alexandre, que estava ali em Benfica do Ribatejo, Mujo, tinha falecido por causa de um trágico acidente, não é? Então, de repente, alguém que tinha 54 anos deixa a esposa, deixa filhos, deixa a igreja, e nós não conseguimos compreender, não é? Não percebemos, não entendemos, terá caído, e só se deu conta no dia a seguir, e quando se deu conta já era tarde demais, os irmãos entendam. Então isto para dizer que, é como aquilo que nós ouvimos dizer, parece assim um bocado insensível, mas esta é a realidade. Para se morrer só é preciso estar vivo, esta é a mesma realidade. E nem sabemos depois o que é que devemos dizer, porque não há muito a dizer. Nem sequer sabemos o que é que devemos pensar, porque não sabemos o que pensar diante destas circunstâncias. A única certeza que nós temos, e penso que é esta a nossa expectativa e esperança, é a certeza e a expectativa da esperança que é sabermos que Jesus está no controle de todas as coisas e que Ele conhece e sabe todas as coisas. Então o livro do Apocalipse é escrito não para nos assustar, mas exatamente para percebermos quem está sentado no trono. E o Senhor dá, o Senhor toma, o Senhor chama quando Ele muito bem entende, da forma como Ele entende. E aquilo que para nós é incompreensível, um dia lá nos poderá ser explicado, se é que nós vamos ter vontade de pedir explicações destas circunstâncias. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim. Mas antes disso, desculpem. Vamos ler o 3, versículo 20, 21 e 22. Da última vez que falámos da carta para a Laodiceia e falámos de uma carta que todos nós conhecemos. Porque nem és frio, nem és quente, antes és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Foi isto que falámos a semana passada. Tínhamos pouca gente por causa dos trovões, e hoje vamos falar acerca de trovões, está bem? Porque é o que está aqui na Bíblia, mas hoje estamos aqui. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vejam,
ao que vencer, eu vou conceder-lhe que se assente comigo no meu trono. Isto é Jesus a falar. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, o foco é sentar no trono. E o capítulo 4 começa assim. Depois destas coisas. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é depois de quais coisas? Porque esta expressão vai aparecendo várias vezes em Apocalipse e normalmente tem a ver com uma mudança, não do paradigma, mas uma mudança da visão. Depois destas coisas. Depois daquilo que foi dito, depois daquilo que se falou e depois aquilo que vai apresentar-se. A expressão no grego é metatauta. Depois disto. Literalmente depois disto. Disto, de alguma coisa que aconteceu. E depois destas coisas, o que é que aconteceu? Nós percebemos que João teve uma visão. João viu Jesus, João ouviu aquela voz como de uma trombeta. Esta voz como de uma trombeta diz, olha, escreve aquilo que ouves e aquilo que vês. E ele fala acerca das cartas e agora ele diz, depois destas coisas. E então a ideia desta visão é que depois destas coisas que vão acontecer à igreja, depois destas coisas que acontecem na igreja, vimos também que as cartas, elas são para hoje, eram também para a altura em que João escreveu, e pelo menos na nossa interpretação, naquilo que fomos falando e aquilo que é a minha opinião, eu fui-vos dito que não significava que cada carta era uma cronologia específica. Não significava que cada carta tinha que acontecer num momento específico do tempo. Não é isto que nós acreditamos. Aquilo que nós acreditamos é que era um aviso de Jesus para as coisas que estavam a acontecer na altura e um aviso para hoje, para nós tomarmos cuidado. Falámos disto várias vezes. Nós podemos ler cada uma das cartas e adaptar naquilo que nós somos fortes, mas também, e acima de tudo, adaptar àquilo que a nossa igreja e a nossa vida é frágil. Porque há sempre alguma coisa de positiva, sempre não. Nós vimos que depois nas últimas não há. Nesta última que lemos, não há nada de positivo. Jesus começa logo a dar a rebocada, o que significa que a igreja pouco tinha para se redimir. Ainda assim tinha qualquer coisa. Mas ali Jesus não começa por falar do positivo. Diz logo, olha, porque não és quente, nem és frio. Antes morno és, vomitar-te-ei da minha boca. Depois fala dos desejos. Olha, desejos que com ouro, refinado. Os irmãos, aqueles que estiveram, lembram-se, os que não estiveram também é só ler. É fácil, é relativamente fácil de compreender um texto. É um texto que nós conhecemos de trás para a frente. É dos textos de Apocalipse mais pregados. Depois destas coisas, então, fala acerca depois daquilo que Jesus falou às igrejas. E nós podemos depois interpretar isto de duas formas. Como eu vos disse, Apocalipse depois tem muitas linhas de interpretação. E eu não me proponho chegar aqui e dizer esta é a correta, porque nós não sabemos. Apocalipse, aquilo que nós podemos reter da certeza absoluta, é aquilo que é fácil, que é interpretado pela própria Bíblia. No resto, e quanto ao mais, tudo o que diz respeito ao futuro, nós podemos ter uma opção, uma opinião mais para um lado ou mais para o outro, mas nunca temos a certeza absoluta. Se a igreja vai antes da tribulação, isto é o que todos nós queremos, e amém por isso. Mas se não for, ficaremos cá. Mas temos uma promessa, é que quer a igreja fique, quer a igreja vá, nós sabemos que o Senhor estará com ela. E isto é que é o mais importante de tudo. Agora, claro, há sensibilidades, há argumentos mais fortes, há argumentos mais frágeis, mas como costumamos fazer, nós vamos falando de uma forma assim light, de forma a não transformar isto numa lição apenas de teologia, porque não é este o propósito. É ensinar, sim, mas que isto possa mudar a nossa vida. Então, basicamente, as duas coisas que pode acontecer é isto. Depois destas coisas, pode ser interpretado como depois destes acontecimentos na igreja, ou então depois do arrebatamento. E há pessoas, e há quem defenda que o capítulo 4 e 5 e depois todo o resto de Apocalipse não se aplica à igreja, porque a igreja já não estará. E então a chave e a forma como as pessoas interpretam isto é exatamente com esta expressão. Depois destas coisas, ora, as primeiras coisas acontecem e são faladas diretamente à igreja. Na realidade, depois do capítulo 4, ou a partir do capítulo 4, a igreja já não é mencionada. Então há quem interprete que então a igreja não estará presente e que tudo aquilo que vai acontecer e está a ser falado a partir deste momento vai ter a ver com a questão do arrebatamento. Temos a certeza que é assim. Vou-vos mostrar mais à frente que não. É um argumento, é sólido, é forte, mas já lemos também no capítulo 3 que
há pessoas que iam ser presas, os irmãos lembram-se? E falámos até daqueles que iriam ser mortos, daqueles que iriam passar a tribulação. E a tribulação, aqui não estou a falar da grande tribulação, mas o que fica sempre no final é o seguinte: mas há aquele que vencer, mas há aquele que vencer, mas há aquele que preservar, mas há aquele que permanecer, eu darei, eu farei, eu vestirei, eu entregarei. Os irmãos recordam-se disto tudo? Então, para ficar claro, depois destas coisas pode ser depois daquilo que foi dito à igreja ou depois do arrebatamento. Agora, não vou dizer aos irmãos escolham, porque não é bem assim que se faz teologia, tem a ver com os argumentos, mas vamos ver. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Que coisa incrível. Basicamente, João está a ter uma nova visão. E a visão que ele vê é, olha para o céu e no céu está uma porta aberta. Os irmãos conseguem imaginar? Eu não, mas podemos imaginar. Uma porta aberta. E uma porta aberta para uma realidade espiritual, uma realidade literal do céu. E o céu não se consegue explicar por termos humanos, porque o céu é espiritual. Ainda assim, aquilo que ele vê é uma porta. Uma porta aberta que traz ou que faz a ligação completa entre aquilo que é o mundo físico e terreno e depois aquilo que é a realidade espiritual. De repente aquilo que estava em oculto fica aberto e é possível João aceder através do olhar. Porque veja o que é que está escrito. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Ele vê uma porta aberta no céu e no céu físico literal, mas depois era uma porta aberta para o céu espiritual. E isto é espantoso, porque é uma ideia interessante, dava para pregar só sobre isto. Mas a ideia é, de repente, pela graça e pelo poder de Deus, há uma porta do reino celestial que é aberta e aquele que é físico, mundano e pecador tem acesso a olhar lá para dentro. Não é extraordinário? Os irmãos, não sei se já repararam, mas há algumas visões na Bíblia. Quer dizer, dizer-vos o seguinte: na Bíblia é rara a pessoa que tem acesso ao céu. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse e há uns quantos que têm acesso. Uns falam daquilo que vêem. Por exemplo, Paulo, ele tem acesso, ele diz que foi arrebatado em espírito. Eu conheço um homem, ele diz que conhece um homem. Não diz que é ele, mas a gente sabe que é ele. Não sabe se foi na carne, se foi no espírito, mas que foi arrebatado ao sétimo céu. Mas ele não diz o que viu na questão do céu. Mas ele foi lá. E há outros que falam acerca das visões que têm do céu. Bem, nós chegamos ao século XX e XXI e há milhares de pessoas que aparentemente agora têm acesso ao céu e têm visões acerca do céu. Vamos tomar isto sem querer duvidar das pessoas. Mas fico um bocadinho naquela, porque a Bíblia fala que era excepcional. Muito pouca gente teve este privilégio e quando tinha um propósito específico. Não quero duvidar, porque isso é a experiência de cada pessoa e aquilo que o Senhor quiser dar, Ele entrega. A mim nunca me deu esse prazer nem privilégio, mas uma coisa eu quero ter a certeza, um dia eu vou estar no céu, face a face. Então, se Ele não me quiser mostrar aqui, vai mostrar lá mais à frente, porque Ele já me salvou. Amém? Vocês não estão muito entusiasmados com isto, estou a ver. Há uma janela aberta. João tem a janela aberta e a porta, desculpem, não é a janela, é a porta. E a porta aberta dentro do contexto, e se os irmãos repararem, há uma coisa extraordinária. As pessoas que na Bíblia têm acesso ao céu é sempre em momentos conturbados. É quando está a acontecer alguma coisa tão difícil, que Deus leva e abre a porta para que a pessoa tenha esperança. No mundo de hoje, a esperança está numa série de coisas, não em Deus. E é interessante que as pessoas que têm acesso ao céu na Bíblia estão em momentos de dificuldade, em momentos de dúvida, em momentos conturbados, em momentos de guerra, em momentos de perseguição, e o Senhor dá-lhes acesso a uma porta que dá direto ao céu, exatamente para trazer esperança, porque aquilo que nos traz esperança é olhar para aquilo que nos está proposto. E aquilo que nos está proposto é o reino celestial.
aquilo que nós chamamos e designamos por céu. Então, nos momentos difíceis, nos momentos em que não há esperança, a oração que nós podemos fazer, e não me interpretem mal, irmãos, mas a oração que tu e eu podemos fazer é: Senhor, abre uma porta aí no céu para que eu tenha esperança. E o Senhor abre. Pode não ser literalmente, os irmãos entendam, mas há sempre a esperança quando tu olhas para o céu. Quando tu olhas para aquilo que é a realidade espiritual e não material e não física da tua dificuldade. E João está a olhar. E ele olha e está uma porta no céu. E a primeira voz, aquela que aparece lá no capítulo 1, uma voz grande, como uma trombeta, diz também isto. Como de uma trombeta, ouvir a falar comigo e diz: sobe aqui. Então ele vê a primeira porta e depois ouve uma voz que ele agora já reconhece. A voz de Jesus Cristo. E a voz de Jesus diz-lhe e faz-lhe um convite que é mais do que um convite, é um mandamento. Ele diz-lhe assim: olha, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Jesus está a dizer assim a João: olha, João, não fiques apenas a olhar para a porta do céu, sobe e entra na porta que está aberta. E eu vou-te mostrar a realidade do que vai acontecer. Tomemos atenção. Não interpretemos que tudo aquilo que está aqui escrito agora em Apocalipse tem tudo a ver com o futuro, porque é este um erro exegético. É um erro da chamada hermenêutica. Não significa, porque é verdade, é Jesus está a dizer: olha, eu vou-te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Mas nós estamos a ler as coisas 2000 anos depois. E além disso, vocês vão reparar, os irmãos que já... Quantos irmãos já leram Apocalipse? Podem ter, mas já leram. Os irmãos vão reparar que a determinada altura há imagens acerca de alguma coisa, nomeadamente do Cordeiro, e as imagens que nós temos do Cordeiro é de coisas que já tinham acontecido até na época de João, porque fala acerca daquele que tinha sido sacrificado. Então, quando fala acerca do sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus não vai acontecer. O sacrifício de Jesus já aconteceu. Então, isto para dizer o quê? Não interpretemos Apocalipse apenas como agora tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Já vos tinha dito isto, mas foi já há uns meses atrás. Que um dos grandes erros que nós cometemos ao ler Apocalipse é achar que tudo diz respeito à nossa geração. E eu disse, se fosse assim, vejam só, tínhamos um livro na Bíblia que apenas se aplicava a nós que vivemos agora. O que significava que para toda a geração para trás de nós, Apocalipse não servia de grande coisa, a não ser para dizer das coisas que vão acontecer. Mas aquilo que muita gente acredita é que o Apocalipse é agora e é agora que se está a desenvolver tudo, literalmente acredita que o Apocalipse foi escrito única e exclusivamente para a sua geração e nós não acreditamos nisto. Porque quando lemos, vemos coisas que já aconteceram e grande parte das coisas que estão escritas em Apocalipse já aconteceram. Há partes que não, mas grandes partes já aconteceram. Então não se esqueçam, as coisas que devem acontecer é na perspectiva temporal de Jesus, no relacionamento que ele está a ter com João há 2000 anos atrás. Está a ser confuso? Ninguém responde, também não vou olhar porque... E logo fui arrebatado em espírito. No céu não entra a carne. Pelo menos não esta carne. Esta carne não é possível entrar no céu. Nós vamos ter novos corpos. No céu não entra este corpinho. Olha, eu estou aqui com uma dor no joelho, começou há bocado. Isto dos 40 anos é uma desgraça. É uma desgraça. É só dores. É dores por tudo e por nada. Olha, na segunda-feira fui jogar à bola. Fui jogar à bola. Não, quer dizer, não joguei bem. Não joguei bem, quer dizer, não foi bem jogar. Em primeiro lugar fui para a baliza. E de repente tenho lá uma coisa qualquer que me dá uma cãibra no braço. E eu tive que sair. Foi o meu braço. Ai, Jesus, que dor, que dor. Hoje dói-me o joelho. Os irmãos já viram o que é que eu ia para o céu com o joelho todo arrebentado, com o braço... O Senhor Jesus não nos vai deixar entrar no céu assim. Ele vai transformar. O Gonçalves costuma dizer, então Gonçalves, como é que estás? Ele diz, perfeito como sempre, não é? Mas não está perfeito, Gonçalves. Isso é mentira, ele não está perfeito. Perfeito vai ficar depois. Porque se é isso o perfeito, coitadinho, não é? Irmãos, nós não vamos entrar no céu com este corpo.
E no céu não entra a nossa carne. Nós precisamos mesmo de ser transformados. Então ele é arrebatado não em carne, mas no Espírito. E é o Espírito, João, que tem acesso ao céu. O nosso irmão Gonçalves gosta muito de pregar sobre esta temática. As coisas da carne e as coisas do Espírito. E há coisas que apenas o Espírito pode aceder. E as coisas a que o Espírito acede são as coisas celestiais e as coisas do Espírito. É verdade que o Espírito Santo ele afeta também a nossa vivência, a nossa física, mas para que eu veja as coisas espirituais eu preciso ter abertos não os olhos físicos, mas os olhos. Então, no céu entra no reino e no âmbito espiritual, daquilo que é invisível ao nosso olho, mas pode se tornar visível ao nosso espírito. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. De repente, passa a cena. E João é interessante porque ele vai escrever, ele é inspirado, foi mesmo inspirado pelo Espírito Santo. Ele está a mostrar e está-nos a trazer à luz tudo e a perspectiva dele. Ele vê primeiro uma porta, depois houve uma voz que lhe faz um convite / mandamento, sobe e vem ver as coisas que depois destas vão acontecer. E ele diz que é arrebatado depois disto. E eis que vê o quê? Em primeiro lugar, aquilo que se torna central é o trono. E o trono, ele vai sendo mencionado imensas vezes ao longo da Bíblia. Se os irmãos... Olha, esta Bíblia que eu tenho aqui, deixem-me só ver. 1, 2, 3... Não vou nada a ver, são muitos. São dezenas de versículos acerca do trono. Trono de santidade, trono de justiça, tem sempre a ver com Deus. Trono da misericórdia, trono da graça. Aqui é um trono da autoridade. Então a cena... E o centro passa a estar no trono, mas ele diz, estava um sentado no trono. Não sabemos até esta altura, quer dizer, nós sabemos porque nós conhecemos isto, conhecemos bem o filme, conhecemos bem a história, mas se estivéssemos a ler pela primeira vez, nós estávamos a ver a cena como João viu. Então João vê o trono e o trono assume a figura central da visão que ele teve em espírito. E depois ele diz, mas estava um sentado sobre o trono. E agora ele fala da aparência daquele que estava sentado no trono. Nós sabemos que trono é lugar de autoridade e no céu há um trono que está sobre tudo e sobre todos. E aquele que está sentado sobre o trono é aquele que tem o domínio do trono e a autoridade sobre tudo e sobre todos. E agora João vai dar a aparência deste, que sabemos que é Deus. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardónica. Irmãos, dizer-vos o seguinte, não vale a pena estarmos aqui a tentar arranjar, porque há muita gente que faz alegorias em tudo. Eu não vou estar aqui a dizer o que é que significa a pedra disto e a pedra daquilo, porque não sabemos. Irmãos, em termos de opiniões, eu vou-vos contar, só hoje a ler algumas coisas, eu disse, bem, eu só para falar sobre a pedra, o que é que significava a pedra verde e a pedra vermelha, porque são estas as cores das duas pedras, só de opiniões, ficávamos aqui uma semana. Então, isto entra um bocadinho na alegoria, porque nós não sabemos. Há opiniões, umas mais interessantes, outras menos interessantes, umas podem ser prováveis, outras menos prováveis, mas uma coisa é certa. João está a falar de coisas do Espírito, mas ele agora tem que falar não pelo Espírito, mas naquilo que é a nossa voz humana ou fala humana. Então, falar de coisas espirituais com a nossa voz, com os nossos pensamentos humanos, é muito complicado. Não dá para explicar. Porque dizer que Deus é semelhante a uma pedra, vocês conseguem compreender isto? Não. Mas tem a ver com, a ideia tem a ver com a grandiosidade e a glória que emanava do trono, mas mais do que o trono, o que importa agora é aquele que está sentado no trono. E havia aquilo que era semelhante à pedra de jaspe e de sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Este arco celeste é um arco que é mencionado na Bíblia, as pedras também, mas este é especificamente mencionado em Ezequiel 1:27 e depois em Isaías também. Capítulo 5, versículo 6, se não estou em erro.
E este arco celeste é vulgo aquilo que nós hoje falamos como o arco-íris. A expressão no grego, eu nem tinha reparado até hoje, vejam lá. Quando fui ver como é que se escrevia arco-íris em grego, vocês querem saber como é que se escreve? Íris. É giro. O arco-íris, no grego, é íris. A expressão é, quando eu leio íris, o que é isto, íris? Depois fui ver arco-íris. E a íris, que é o arco que lá está, é interessante, porque aí nós não precisamos de estar a fazer alegorias. Porque qual é o símbolo do arco-íris? O que é que representava? A fidelidade e o compromisso de quem? De Deus. Então é curioso que no seu trono, e também já mencionado no Velho Testamento, vejam, das pessoas que têm acesso ao céu, a expressão e aquilo que eles veem é muito semelhante. Pessoas que têm gerações de diferença entre si e diante daquilo que Deus fala, diante daquilo que Deus os leva a ver, eles veem coisas muito semelhantes. Usam palavras distintas, às vezes o Senhor dá uma visão com algumas nuances, mas eles veem todos a mesma coisa. Das duas, uma. Ou são todos malucos ou são todos malucos. Não é nada. Ou são todos malucos ou são todos reais e aquilo que aconteceu é a realidade mesmo. Então está o arco celeste, estava ao redor do trono. É interessante. Mas as coisas vão piorar. Porque aqui começa a entrar a leitura apocalíptica mesmo. É agora que começamos a ver coisas que a gente não percebe. E nem João. Ou se percebeu, pelo menos não nos explicou. Porque vejam, nós conseguimos compreender a questão do trono e aquele que está sentado no trono, mas agora João fala acerca não apenas da questão da física, da aparência daquilo que ele está a ver, mas agora ele começa a falar de outros seres que estão ali com o Senhor. Vejam, e ao redor, à volta do trono, havia 24 tronos. Vejam como o trono, ou a palavra trono, ela assume a preponderância na visão. É verdade que o que importa é aquele centro, porque este trono, o trono e aquele que está sentado no trono, é inigualável. A sua glória não é partilhada por nada. Então estes 24 anciãos, sejam eles quem forem, não têm nada com que se compare, nem os seus tronos têm nada com que se compare ao trono de Deus e àquilo que está sentado no trono, que é Deus. Que isto fique claro. Não há aqui 24 deuses, ou neste caso seriam 25, não é isto que está a acontecer. É um Deus soberano, cuja sua glória é inimaginável e inigualável, mas há de facto estes 24, é o que João está a ver. 24 anciãos, a palavra é presbíteros, e é aqui que se torna problemático, porque agora nós temos que pensar quem são estas pessoas. E são pessoas ou anjos. Disse-vos em Apocalipse há opiniões para tudo. Há quem diga e quem defenda que estes 24 presbíteros são anjos, e há quem diga que a palavra presbítero é sempre mencionada para pessoas que não seriam anjos. O que é? Não sou eu que vos vou responder. Não tenho a certeza absoluta. Tenho a opinião. A ideia é, vamos continuar a ler. Havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então vejam, há um trono onde está Deus, e à sua volta existem 24 tronos. Nestes 24 tronos estão estes 24 seres, vestidos de branco. Tanto anjos como homens vestem de branco. Os homens que vestem de branco são aqueles que são redimidos. Mas os anjos, e quando há visão de anjos, e quando se mencionam anjos, normalmente eles também é sobre as visões das suas vestes brancas também. Presbíteros, é verdade que a palavra normalmente aponta para a questão da liderança humana, mas não seria assim tão difícil de imaginar que presbítero pudesse ser a ideia do ancião, ser a ideia de autoridade que estivesse aqui se expressa. Apesar, como eu vos disse, nunca aparece presbítero como anjo. Agora há um problema. Quer dizer, há vários problemas. A questão é que quando nós avançamos no capítulo 5, estes 24 anciãos vão estar com os seres viventes que nós vamos ler agora, e eles vão estar a falar acerca da glória de Jesus, e eles dizem assim, porque tu redimiste-os. Eles não nos dizem, tu nos redimiste. E é aqui que nós interpretamos que se calhar então eles não são pessoas, porque se fossem pessoas eles diriam, tu nos redimistes. Mas eles falam, tu os redimistes.
Mas vale o que vale. Porque, sem querer confundir, há um outro manuscrito que diz que tu nos redimiste. Embora depois isto já entre aqui em umas regras... Bem, não vou falar disto, mas basicamente a probabilidade... Não há probabilidade nenhuma. Basicamente aqui não sei. É dizer-vos isto. Não faço a mínima ideia, irmãos. Para mim, parece-me que podem ser pessoas. Parece-me. Mas podem também não ser. Podem também não ser. A questão é, e quem são? Quem são estes 24? Não sabemos se são pessoas ou humanos, logo não podemos dar a resposta, mas sabemos o que representam. E isso dá para perceber. Aparentemente, e aqui quase todos estamos de acordo, quase todos, nem todos, mas quase todos estamos de acordo, é que 24 é um nome muito, muito curioso. E 24 representava também a questão dos sacerdotes, 24 representava também a questão das tribos levíticas, da linhagem levítica, mas 24 é um número muito interessante, porque nós temos 12 tribos e temos 12 apóstolos. E quando juntamos os dois, dá o quê? E então, nós podemos estar aqui a representar a questão do Velho Testamento e do Novo Testamento, mas acima de tudo isto representa a humanidade. Em princípio poderia ser isto. Poderia e teria a ver com a representação. Como é que funciona isto lá no céu? Eu não sei. Porque é que eles estão lá? Porque é que são aqueles 24? Se é que são mesmo só 24 pessoas específicas? Há quem diga que até teriam sido 24 pessoas que foram arrebatadas ao longo da história. Poderiam ter sido arrebatadas, não provaram a morte, então estavam lá. É interessante, mas não sei se é real. O que não faltam é opiniões interessantes, mas nós temos que nos conter é com aquilo que é o texto e aquilo que dá para viver. Então, aquilo que dá para viver, não, desculpa, é aquilo que dá para ter como certo. E aquilo que nós temos como certo é o seguinte, que existem 24 tronos, para além daquele, existem. Estão lá 24 seres? Estão. Que estão vestidos de branco? Estão. Que têm coroas porque venceram? Sim, têm. Agora, quem são? Um dia vamos descobrir. Mas não existem só esses. Do trono saíam relâmpagos e trovões. A semana passada houve aí relâmpagos e trovões, mas não eram do trono de Deus. Grandes trovões e grandes relâmpagos. Aquilo mete medo ao susto, como se costuma dizer. Mas veja o que é que está aqui a dizer. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Falta aqui um elemento que normalmente acontece nestas visões e normalmente acontece quando há esta manifestação, que é tremor de terra. É interessante porque o tremor de terra, quando estão associados a estas coisas, nomeadamente a questão dos relâmpagos, trovões e depois os tremores de terra, normalmente está associado a julgamento. E aqui está ausente a questão do tremor de terra. Poderíamos dizer porque estamos no céu. Claro, poderia ser essa a resposta óbvia, mas parece-me que não. Não tem a ver com isso. Tem a ver exatamente com o foco do trono, porque há o trono do julgamento, mas aqui João não está a ver ainda a questão do julgamento. Ainda não é aqui. Porque quando houver julgamento, vocês vão ver que há a questão do tremor de terra. Mas há aqui relâmpagos e trovões, e isto é só olharmos para o Velho Testamento e lembrarmos, sempre que há a manifestação da glória do Senhor. Os irmãos lembram-se de Moisés no Monte Sinai? O que é que acontece? E há trovões, há relâmpagos, e nem os animais nem as pessoas se podiam onde aproximar. Porque aquilo representava a glória e a santidade de Deus. Mas vejam o que há também. E diante do trono, isto é, à frente do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Já falámos disto, os 7 Espíritos. Não são 7 Espíritos, é um. Mas 7 Espíritos são as 7 características, 7 categorias que nós vimos lá no Velho Testamento, que representam o Espírito Santo como um, 7 como número perfeito. A completude e a plenitude do Espírito Santo que está ali. E nós, de repente, vemos aqui a questão da Trindade. Porque lembra-se o que lemos. Jesus diz, olha, se vocês vencerem, eu sentar-vos-ei comigo no trono. Assim como eu venci, estou sentado no trono com o meu Pai. E agora temos o Espírito Santo também, está ali à frente do trono. E é interessante, porque esta imagem evoca aquilo que acontecia no tabernáculo. Porque o que acontecia no tabernáculo é que ali no lugar onde havia a santidade, também havia os candelabros, com as 7 velas a arder. E aqui quase que invoca também a ideia da igreja lá atrás. E havia dentro do trono
um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Isto vai ser gira esta. Então, à volta do trono, para além daqueles 24 anciãos, diz que diretamente naquele trono, no centro, existem estes seres. Quando fala ali do meio e ao redor, literalmente a expressão significa toda à volta. Preenchem completamente à volta do trono. Então vejam lá se gostavam de ter este animal lá em casa. 4 animais cheios de olhos, à frente e atrás. E os olhos dá para perceber, porque estas são as visões que Ezequiel teve. E que Isaías teve. Estes seres têm alguns pormenores que só estão aqui em Apocalipse. Mas já lá vamos. Os olhos por trás e por frente são equiparados a todas as visões que tanto Ezequiel como Isaías têm. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal o rosto como de homens, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas e ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos. Que coisa gira. Há uma diferença relativamente a todos, é que estes têm rostos de animais e de homens. E isto não acontece em Ezequiel. Isto não acontece em Isaías. O que é que isto significa? Bem, não podemos ter a certeza absoluta, mas nós sabemos que seres são estes. Porque eles são os mesmos seres que foram vistos pelos outros profetas. Em Isaías chama-lhe serafins e Ezequiel querubins ou vice-versa. São anjos. Porquê é que aqui João vê estes anjos ou estes seres e não são, estão a ver a diferença dos anjos que nós imaginamos dos anjos que Apocalipse e a Bíblia mencionam? Estes são os seres que estão ali. São anjos, serafins, querubins. Cheios de olhos, cheios de asas. Quase que parece, hoje um ser destes para nós era num filme de terror que cabia, não era na Bíblia. Mas são estes que lá estão. E têm estas caras, mas quando vocês pensam nos animais e pensam nos homens, parece, a ideia que dá, e pelo menos eu acho que esta é a interpretação mais consistente. Portanto, interpretem isto, ou analisem isto da forma como acharem, mas parece-me a mim que é a interpretação mais consistente. E a interpretação é esta. A razão pela qual João, ao Senhor, porque não é o João que está a ver, é o Senhor que lhe está a mostrar pelo Espírito, ele está a ver os serafins e querubins assim, é porque o que aqui está representado, não se esqueçam da questão da autoridade e do trono. Nós estamos a falar daquele que cria e sustenta todas as coisas. E estes anjos, e eles estão aqui, e representam também toda a criação. Porque aqui estão apenas categorias, não estão aqui os animais todos, mas estão aqui categorias importantes de animais. Quando nós colocamos e pensamos, espera lá, isto é capaz de estar aqui a querer representar o Deus Criador e a criação. Então eles têm isto e são apresentados em Apocalipse exatamente para nós entendermos que é a criação e a criação faz isto. E veja o que é que acontece. Os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam. Nem de dia, nem de noite. Estamos mesmo a terminar. Dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e o que é e o que há de vir. Nós vamos ficar nesta visão. Mas esta visão fala acerca daquilo que significa verdadeiramente adorar. Esta visão fala acerca daquilo que significa verdadeiramente a expressão de adoração. Não se esqueçam que João foi arrebatado no Espírito. E aquilo que ele está a ver é um conjunto de seres que dia e de noite não descansam. Isto é, a sua postura é 24 horas, partindo do pressuposto que o tempo é medido assim, 24 horas. Na eternidade não há 24 horas, há eternidade. É o que é. Mas esta é a teologia da adoração que está em Apocalipse. A teologia da adoração é aquele que está no trono, é merecedor de toda a honra e de toda a glória, porque ele é todo poderoso, é aquele que é, o que era e o que há de vir. E aquele que é, que era e que há de vir, é aquele que merece e tem que ter permanentemente a adoração a chegar a ele. E estes seres continuamente cantam, ou falam, desculpem, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Ele é todo-poderoso. Ele é aquele que era,
no passado, mas é aquele que é hoje também no nosso presente. E é aquele que há de vir. E este Senhor Todo-Poderoso, Ele é santo, santo, santo. Estamos a entender que a adoração é a proclamação de que Ele é santo, santo, santo? Santo, santo, santo. E Ele é todo-poderoso. Mesmo no meio das nossas tragédias, mesmo no meio das nossas dificuldades, mesmo no meio das nossas derrotas, mesmo no meio das nossas fragilidades, Ele não deixa de ser todo-poderoso, Ele não deixa de ser santo, Ele não deixa de ser digno de ser adorado e glorificado. O mais difícil é adorarmos a Deus quando tudo vai mal na nossa vida. O mais difícil é adorar a Deus quando nós estamos a sofrer. Termino com isto. Ontem, quando recebemos a notícia, foi muito difícil cantar. Para todos nós. Mesmo aqueles que não tínhamos assim um relacionamento tão próximo, não deixa de ser um choque a morte. E quando nós tomamos consciência de que nós somos mesmo um sopro, somos tão frágeis, mas vivemos como se fôssemos eternos aqui. E diante destas tragédias, a nossa mortalidade, eu acho que nós precisamos desta realidade. Por isso que a Bíblia fala lá em Eclesiastes que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque ali todos conhecem o fim do homem. Porque quando só há festa, nós só pensamos na festa. Só pensamos naquilo que estamos ali a ter prazer. Mas quando há morte, nós percebemos, um dia sou eu. E eu nunca sei quando é que vai chegar. Mas uma coisa eu sei. É que Ele continua a ser digno de adoração. E Ele é santo, santo, santo. Mesmo quando o meu dia chegar. Há uma música que eu gosto muito que é Bless the Lord, oh my soul. É, ó minha alma bendiz, não é? Louva o seu santo nome. E depois há uma estrofe que diz assim, quando um dia forças me faltarem e o meu final se aproximar, ainda assim cantarei louvores. E depois diz, ó minha alma bendiz. Ó minha alma bendiz. Um dia a nossa força vai faltar. Se o Senhor não vier, entretanto. Mas se faltar, a nossa alma vai continuar a bendizer o seu santo nome. Porque Ele é santo, santo, santo. Amém? Os irmãos querem orar ainda nesta noite? Vamos ficar em pé, enquanto o Daniel se aproxima, nós vamos já terminar, mas vamos orar. Amém? Deus, nós clamamos a